A vereadora do PDT tratou do tema durante a sua participação no espaço do grande expediente da Câmara de Vereadores de Farroupilha no dia 2 de junho. De acordo com Fran Bonassi, vem aumentando de forma significativa no Brasil o número de crianças com o espectro autista na rede de ensino do país. Ela disse que tem dois sentimentos com relação a esse comportamento: preocupação e esperança. Fran Bonassi também reforçou a necessidade do município de Farroupilha se preparar para atender a esta demanda que também acontece por aqui. Ela quer saber o número real de pessoas com autismo que existe em Farroupilha. A vereadora do PDT, Fran Bonassi, apresentou os dados de um censo realizado no Brasil e que revela o crescimento do autismo entre as crianças e alunos. O censo escolar de 2024 atestou uma realidade que nós estamos vendo dia após dia nas escolas: o aumento no número de matrícula das pessoas que estão no espectro autista. Passando de 636.202 em 2023 para 918.877 em 2024. Um crescimento de 44,4% em apenas um ano. Esses dados exigem nossa atenção e ação imediata. A inclusão de crianças e jovens com deficiência e transtornos do espectro autista em nosso sistema educacional é uma realidade e uma urgência. Eu tenho falado nesse assunto nesta casa desde o primeiro dia do nosso mandato e da nossa preocupação, o quanto a gente realmente entende que precisa falar sobre isso. E quando a gente fala desse total de matrículas, né, na educação inclusiva em todo o Brasil, de pessoas que estão no espectro, enfim, e não só isso, mas também de pessoas com deficiência, a gente vê que atingiu 2 milhões em 2024, mais que o dobro dos 930 mil registrados em 2015. Então, eu tenho dois sentimentos em relação a isso. Eu tenho preocupação e tenho esperança. Porque quando a gente vê que está aumentando, a gente entende que realmente é isso que a gente queria quando fez uma lei, né, de inclusão, uma lei federal, para colocar realmente essas pessoas para socializar, para estarem em sociedade. Mas, ao mesmo tempo, me preocupa porque esse progresso, esse aumento, traz consigo a responsabilidade de garantir que nossas escolas estejam preparadas para atender adequadamente essas pessoas. E aí a gente volta a falar aqui do município, né, sobre a importância da qualificação. Porque a educação inclusiva efetiva vai além do acesso à sala de aula, requer infraestrutura adequada, formação continuada dos professores, monitores e o fortalecimento de recursos pedagógicos. E depois eu vou falar um pouco sobre essa questão dos monitores aqui, que não é muito legal. Então, sobre os dados do Anuário Brasileiro de Educação Básica de 2024, indicam que 27% das escolas públicas possuem salas de recurso multifuncionais, que são as salas de AE, né, de atendimento educacional especializado. E 51% têm banheiros adaptados para alunos com deficiência. Então, mostra que não são todas, que ainda é uma realidade muito diferente e muito trabalhosa, né, para a gente conseguir chegar ao ideal. Essas lacunas evidenciam a necessidade urgente de investimento em acessibilidade e capacitação. E o que me chama a atenção é que hoje a gente não tem no município ainda um número de quantas pessoas com deficiência a gente tem no município. A gente não tem. O número correto, o claro, o concreto, aquele que diz assim, ó, temos tantas pessoas no espectro autista. A gente vai se basear por qual número? Pelo CIPTEA, que é o cartão oficial da pessoa com autista, né? Com espectro autista, desculpa. Então, hoje, são 208 pessoas no município de Farroupilha. Não é a realidade que a gente vive. O CIPTEA, ele é extremamente difícil de fazer. O nosso gabinete faz. A gente auxilia famílias a fazer aqui. A AMAFA faz também. A AMAFA tem auxiliado as famílias, mas o poder público não faz. Não tem ninguém, não tem um setor na prefeitura que ajude a fazer o CIPTEA, que é o que vai dizer lá na frente qual política pública que a gente tem que trabalhar, quantas pessoas tem. A gente tem que medir, e a gente não tem hoje aqui no município. Quando a gente fez a reunião com o prefeito, essa foi uma solicitação das famílias atípicas, né,
E a gente ainda não teve nenhum retorno sobre isso, se realmente vai ser feito, qual que vai ser os encaminhamentos em relação àquela reunião também e das solicitações que a gente pediu. E eu quero perguntar algumas coisas aqui. Onde estão esses dados? Eu gostaria de saber. Eu gostaria de ter esses dados. Aqui eu acho que os vereadores precisam ter esses dados para a gente poder trabalhar. Porque parece que Farroupilha não vive a realidade brasileira, quando o assunto é autismo e inclusão. Ou os responsáveis não querem oficializar esses dados, né? Porque também pode ser isso. Porque se no Brasil a gente tem 2,4 milhões, segundo o IBGE, e ainda bem que agora saiu esses dados para a gente realmente ter visibilidade e poder mostrar, nós estamos aqui, nós existimos, as famílias atípicas existem, as crianças, os adolescentes, os adultos existem, estão na sociedade, a gente precisa trabalhar e precisa falar sobre isso. Mas, né, a gente não está nem aqui falando, não está contando os que não têm diagnóstico fechado ainda. Ou mesmo aceitação da família, ou mesmo, né, entendimento sobre o que é o espectro. E se a gente considerar esse número em questão de Brasil, que são 2,4 milhões, né, 1,2% da população, e nós trazermos para a realidade de Farroupilha, pensando em 70 mil habitantes, proporcionalmente, no mínimo, nós teríamos que ter aqui entre 800 e 900 casos, né, de pessoas que estão no espectro autista. Mas aonde que está esse dado? Eu não sei. É muito difícil nós não termos esses dados concretos. É uma total falta de respeito, na minha opinião, com as famílias e com a sociedade. Se já é difícil conseguir vaga na escola, muitas vezes, quando se tem um diagnóstico, que muitas escolas, aqui nem estou falando da escola pública, porque a escola pública, qualquer escola não pode negar vaga, né? Isso é lei. Mas a escola pública ainda tem acaba tendo esse dever e acaba acolhendo, enquanto algumas escolas particulares sequer aceitam as crianças quando têm um diagnóstico. Isso é extremamente triste, extremamente frustrante, né, para mim, enquanto pessoa, enquanto mãe de uma criança que está no espectro autista também. Então, eu fico bem decepcionada com coisas desse sentido, porque por trás de cada uma dessas pessoas existe uma mãe, existe um pai, existe uma avó, muitas vezes, existe um que cuida, né, que é o cuidador, que é a cuidadora dessa pessoa, e ele está tentando entender por onde começar, como melhorar, e o que tem que fazer, então, para melhorar a vida dessa pessoa, porque muitas vezes não se sabe nem por onde começar. Não sabe onde vai conseguir ajuda, não sabe onde fazer um diagnóstico, o acompanhamento não sabe se vai ter, é uma incógnita, tudo é uma incógnita. E não sabe se vai ter escola preparada. Na maioria das vezes não tem. Nem toda criança autista, nem todo adolescente, nem todo adulto tem acesso ao que realmente precisa. E isso é muito triste. Nem toda família tem apoio. E não dá mais para fingir que estamos prontos, quando ainda falta muito. E aqui eu vou falar uma coisa, que a gente está no mês de junho, entramos metade do ano, né? E ainda a gente tem criança sem monitor na escola. E eu quero deixar os parabéns aqui à Secretaria de Educação pela falta de sensibilidade e estratégia, porque começaram a capacitação dos monitores em 3 etapas. A primeira etapa, show de bola, presencial, todo mundo ali, num dia normal de trabalho. A segunda etapa, num sábado. Quem que pensou nisso? Como que a gente vai pagar R$800 para uma pessoa, tá? E ainda comprometer o sábado dela para ela ir fazer capacitação? Tem que ser em dia de trabalho. É claro que não teve adesão. Sabe quanto? Na primeira vez teve mais de 100 pessoas. A segunda capacitação, 30 pessoas. 30 monitores. Não, é inacreditável. E sabe o que isso demonstra? Demonstra falta de vontade de priorizar esta causa e falta de planejamento. Me desculpem, mas o que estão fazendo é que essas pessoas que estão tocando isso, a gestão da educação, não tem a mínima ideia do que estão fazendo. Esta manifestação da vereadora Fran Bonassi foi feita na segunda-feira, 2 de junho, na tribuna do Legislativo Municipal. Do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.